Excelentíssimo Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Sr. Mário Simões, excelentíssimos Srs. Deputados Municipais, excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal, Sr. Joaquim Jorge, excelentíssimos Srs. Vereadores, caros conterrâneos. As 34 páginas da nossa trajetória organizacional contêm a síntese das atividades desenvolvidas pelo Centro de Estudos em 25 anos. Porque era necessário mais de uma hora para transmitir esta informação, fiz uma breve súmula. Se alguém desejar este documento, nós enviamos por e-mail. Então, eu ainda tenho alguma dificuldade em acreditar que o Centro de Estudos Ferreira de Castro está a celebrar 25 anos de trabalho contínuo. Quando iniciámos, em março de 2001, a sociedade não tinha sequer o hábito de celebrar o aniversário do nosso romancista. Aliás, a Casa-Museu e a Biblioteca de Ocela estavam abandonadas pela comunidade e pelas autarquias. Não havia qualquer estratégia. Quando se falava em Ferreira de Castro, a sociedade civil e os decisores políticos remetiam a responsabilidade para a escola secundária que, felizmente, ainda ostenta o seu nome. O aniversário do nosso escritor era uma celebração quase exclusiva da escola. Não. A nossa tarefa não tem sido fácil. E não é fácil. No início, víamos tudo florido. Porque não havia nenhuma organização, pelo menos em Portugal, que se ocupasse inteiramente da obra de Ferreira de Castro. Tivemos a indispensável ingenuidade juvenil de acreditar no sucesso que provém do trabalho. E especialmente do trabalho com a verdade da integridade castriana. Acreditamos, sobretudo, em Ferreira de Castro quando nos diz que ama os seus semelhantes e que do Estado só desejou a restituição da liberdade que ilegitimamente foi tirada. O trajeto foi longo e, por vezes, doloroso. Foram 2 décadas e meia de chegada de novas pessoas e pessoas novas. De gente que só queria fazer. Incontáveis não resistiram a promessas vãs e, mesmo amando, de amadorismo, sucumbiram, não aguentaram, deixando o Centro de Estudos empobrecido de recursos humanos, vezes sem conta. Apesar disso, é hoje uma instituição de referência, também internacional para investigadores. Relembro, por exemplo, as publicações científicas, o roteiro literário, a biblioteca do Centro de Estudos, continuamente atualizada e disponível para investigadores, o contacto permanente com as universidades, o apoio a mestrandos e a doutorandos. Com grande capacidade de sofrimento pessoal e associativa, muita paciência e sapiência, o trabalho que desenvolvemos foi sempre aquele que, conhecendo o caráter de Ferreira de Castro, entendemos que melhor se enquadrava com a sua visão de homem justo, humano, fraterno, coerente na sua integridade e, nas palavras do professor Bernard Henry, imbuído de espírito cristão. Gostaria ainda de dizer que o território castoriano é fértil, mas o arado precisa de mãos hábeis, profundamente habilidosas e engenhosas, que lavrem não apenas o vale das letras, mas que ajudem a comunidade a realizar o sonho de Manuel da Bolsa, viver melhor e em melhores condições. Apesar de inúmeros projetos em suspenso, temos vindo a dinamizar o setor da literatura, da cultura, da educação e do turismo, desde o âmbito académico ao comunitário, sendo que algumas atividades permanecem no tempo com regularidade, tais como o citado roteiro, Os Caminhos de Ferreira de Castro, desde 2002, agora também disponível em livro. As edições do Centro de Estudos, desde publicações de ensaios a teses de doutoramento, os congressos e colóquios, os encontros de Ferreira de Castro, seminários ao jeito tertuliano, centrados em Ocela e espalhado por lugares e paisagens de Oliveira das Meias e Valdecâmara, este anualmente desde 2013. E o Prémio Escolar Ferreira de Castro, criado e regulamentado a 29 de dezembro de 1966. E o incentivo da obra castoriana também, o incentivo do ensino. Quero aproveitar
para agradecer o apoio da Câmara Municipal ao longo de 25 anos, que atribui ao Centro de Estudos, que é tão só, como não poderia deixar de ser, aquele que entende ser como o apoio justo. Apelo ao Executivo para que possa dar continuidade ao citado apoio e, preferencialmente, reforçá-lo. Não posso deixar de aproveitar para, sem qualquer distinção, agradecer a todos, personalidades e organizações públicas e privadas, que ajudaram o Centro de Estudos a executar os projetos em que estive envolvido. Desejo terminar com um parágrafo que há 29 anos me deixou apaixonado por Ferreira de Castro. 29 anos. Que descreve a sua personalidade e que nos conduziu a esta aventura castelhana de um quarto de século. Eu não sou bairrista, não sou regionalista, não sou nacionalista. Amo Portugal inteiro, a Europa inteira, o mundo inteiro. Amo profundamente o povo do nosso país, mas amo também toda a humanidade. Amo o homem pelo facto de ser homem, um ser igual a mim, que sofre das mesmas dores e das mesmas alegrias, dos mesmos desesperos e das mesmas esperanças, que sonha com o amanhã e ao mesmo tempo tem saudades da sua infância, que é simples e complexo e aspira a uma felicidade que não possui. Esse ser que tenho encontrado em todas as latitudes, igual, absolutamente igual nas suas características fundamentais e que eu amo tanto mais quanto mais infeliz ele for. Muito obrigado a todos. Vamos apresentar então o voto de louvor. Dou a palavra ao Manuel José. O Centro de Estudos Ferreira de Castro comemora 25 anos de atividade ao serviço da cultura, da memória e da valorização da obra de Ferreira de Castro. Ao longo deste quarto século, o Centro de Estudos tem desempenhado um papel de elevado mérito na investigação, preservação e divulgação da vida e obra de uma das mais importantes figuras da literatura portuguesa, contribuindo de forma decisiva para o enriquecimento cultural do concelho e do país. A sua ação tem-se refletido na promoção de iniciativas culturais, científicas e pedagógicas, no incentivo à leitura e ao pensamento crítico, bem como na afirmação de Oliveira de Azeméis como território de referência no panorama literário nacional. Este percurso, pautado pelo rigor, dedicação e espírito de missão, merece o reconhecimento público desta Assembleia, que enaltece o contributo do Centro de Estudos Ferreira de Castro para a preservação do património cultural e para a formação cívica e intelectual da comunidade. Assim, a Assembleia Municipal de Oliveira de Azeméis, reunida em sessão de 30 de abril de 2026, delibera aprovar um voto de louvor ao Centro de Estudos Ferreira de Castro pelos seus 25 anos de relevante atividade e reconhecer publicamente o seu contributo para a cultura, educação e identidade local. Assembleia Municipal de Oliveira de Azeméis, 30 de abril de 2026. Obrigado, Manuel José. Posto à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade um voto de louvor pelos 25 anos do Centro de Estudos Ferreira de Castro. Tenho a palavra o Sr. Presidente da Câmara para responder às questões suscitadas. Muito boa tarde a todos e a todas. Cumprimentar o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, os seus secretários, cumprimentar os caros colegas de Executivo, os seus deputados municipais, senhores Presidentes de Junta, público presente, público que nos acompanha a partir de suas casas e um cumprimento especial ao Carlos Castro, Centro de Estudos Ferreira de Castro, que acabou de receber uma distinção inteiramente merecida pelo extraordinário trabalho que tem feito ao longo deste quarto século para promover a vida e a obra de Ferreira de Castro, mas também para promover a cultura oliveirense. Portanto, muito obrigado por esse trabalho.